Bom dia! Oi, Tem eu? Mar. Não. Ô, Sora, por que só tá aparecendo eu na tela? Porque só você que ligou a câmera. Ah, tá. Oi, Mari. Bom dia. Sora, eu tava andando a cavalo agorinha mesmo. Andando a cavalo? É que assim, eu tenho cavalo, né? Só que assim, meu tio mora aqui perto, também tem. Aí ele trouxe o cavalo aqui em casa e eu tava andando de pijama mesmo. Ah, que legal. Mas você não estava tendo aula? Não, eu tava aula de história, só que acabou, acho que era 10h50 por aí. Aí eu andei 10 minutinhos e já. Ah, aí você foi andar um pouquinho. Legal. Oi, Yasmin. Bom dia. Oi, Bom Isaac. dia, Sora. Tudo bem? Uhum. Sim. Cadê o resto? Habilita essas câmeras, vamos? Quero ver os meus amores. Cadê? Sora, e o Pietro, tá bem? Tá bem, tá lá. Oi, Ana. Tá lá na sala. Minha mãe tá limpando casa e ele tá assistindo desenho lá na sala. Ele é bonzinho, ele fica bonzinho. De vez em quando ele bate na porta aqui. Ô, mãe. Que fofo. Sora. Oi. Cadê? 12. Tá faltando, gente. Muito bem. A Clara chegando, o Godoy. Isabela. Oi, Camila. Bom dia. Oi, Sora. Tudo bem? Tudo, e Gabriel. você? Bem também, graças a Deus. Que bom. Letícia. Cadê as Marina? A outra Marina? Ela não participa? Não? Não. Que triste. Sora, já assistiu Outer Banks? Não. É Assiste, bom? é legal. Como chama? Eu vou te mandar. Ah, É que eu tava vendo foto é dele. filme ou é série? É série. Ah, é uma série. Mas Põe é aí que eu vou assim, anotar. é isso aí. É bem legal. Bancos externos. Walter. Quê? Fala de quê? Meu. Ah, é assim. O pai de um menino, ele tá desaparecido porque ele foi procurar um tesouro. E aí, o filho dele, que é o John B., tem, tipo, 3 melhores amigos. E os três. Não, o John B. e os 3 melhores amigos procuram esse tesouro que o pai tava procurando. A história é baseada nisso. Ah, legal. Muito bom. Já Então assistiu tá bom. Riverdale? Ninguém mais consegue habilitar a câmera? Só nós? Eles têm vergonha, eu Sora. acho. Sora, você já assistiu Riverdale? Tô de olho em vocês, ó. Qual, Mari? Riverdale. Ah, isso daí eu já ouvi falar. Então vamos lá, pessoal. Nós paramos. Estávamos falando de temperatura, depois falamos de calor. E hoje nós vamos entrar no conceito de propagação do calor. Página 9. Certo? Então vamos lá. Agora vocês vão aí desabilitar os microfones. Se tiver alguma pergunta, quiser falar alguma coisa, pode habilitar e falar, tá bom? Então vamos lá. Nós estávamos falando sobre temperatura. No eixo matéria e energia, nós falamos que o estado de agitação das moléculas, nós podemos medir esse estado de agitação. E aí, quando eu consigo medir esse estado de agitação das moléculas, eu chamo isso de temperatura,
E aí nós temos as temperaturas que podem ser medidas em 3 tipos de termômetros diferentes, certo? Na escala graus Celsius, no Fahrenheit e Kelvin. Falamos também que além da temperatura, nós temos também um calor. E aí o calor é energia térmica em trânsito, sempre do corpo mais quente para o corpo mais frio, ok? E aí, por que sempre esse calor fica em trânsito? Porque todo calor, ele tenta chegar num equilíbrio. Então, pessoal, todas as vezes que esse calor está sendo, né, vamos supor assim, que é cedido de um corpo para o outro, do corpo mais quente para o corpo mais frio, é para que aquele corpo que esteja mais frio, que ele fique num equilíbrio com o outro, tudo bem? Para que esse calor para que ele faça esse trânsito, né? Então, o trânsito do calor é para ele chegar num equilíbrio, ok? E aí nós temos 3 modos de conduzir esse calor, tá? Então, eu posso conduzir, eu posso fazer com que esse calor, esse trânsito do calor, seja feito por um processo chamado de condução. Esse trânsito pode ser por convecção e eu posso ter um trânsito por radiação. Então, esses são os 3 modos de propagar o calor, tá? Então, o trânsito do calor, nada mais, nada menos, que é o que a gente chama de propagação do calor, que é o que nós vamos ver hoje. Ok? Então, esse calor, ele vai se propagar por 3 modos diferentes, certo? Então, vamos lá. Na página 9, na apostila de vocês, tem uma primeira pergunta de experiências aí, tá assim, ó. Na sala de aula, tirando os objetos que produzem calor, na verdade, em vez de sala de aula, vocês vão fazendo na casa aí de vocês mesmo, tá? Que produzem calor, como os nossos, ou onde estamos tocando, e eventualmente as lâmpadas acesas, os objetos de uma maneira geral, devem estar na mesma temperatura. Coloque uma de suas mãos na parte de metal da sua cadeira ou da parte aí da sua casa e uma outra mão na parte de algum local que é de madeira ou fórmica. Então, vamos lá. Então, eu quero que vocês façam essa experiência rapidinho. Se não tiver aí do ladinho de vocês, pode levantar. Vai num lugar onde tem metal e um lugar onde tem madeira. Coloca uma mão no metal e a outra na madeira. E tenta sentir o que está acontecendo, tá? Aí eu pergunto para você. Vem a pergunta agora. As temperaturas são iguais? Não. Não? Não. Não. Você fez, Marina? Eu vi que você levantou. Você fez? O que você sentiu? Ó, eu coloquei a mão nesse trequinho aqui. Metal. E na madeira, a minha cadeira. Aqui, ó. Certo. Enfim, aí eu senti, tipo, a cadeira, ela já tá meio que quente, não tá fria. Já o metal tá frio, só que com o tempo que eu vou ficando com a mão, ele vai esquentando também. Tá bom. Quem mais fez e quer falar? Professora, eu fiz a mesma coisa que a Marina. Coloquei no daqui do meu estojo e na minha cadeira. Tá bom. Se eu contar para vocês que a temperatura
tanto do metalzinho do estojo quanto da cadeira é a mesma, vocês acreditam? Não, eu não sei. Não. É a mesma, gente. Não é A temperatura no mesmo ambiente, ela não muda. Porque como já faz algum tempo que esse estojo está aí, essa cadeira também, a temperatura do ambiente aí onde vocês estão é a mesma, não muda. Sabe o que que muda? É a propagação do calor. O metal é um ótimo condutor de calor. Então, o que acontece? A hora que você coloca a mão no metal, ele rouba todo o seu calor. Sério? Ele é mais frio. É igual quando você coloca a mão numa latinha e num vidro. A latinha é um ótimo condutor, tá? Então, o que que muda é a sensação térmica e a propagação do calor, isso mesmo. Então, o que que vocês vão colocar aí, ó? Vocês vão colocar que as temperaturas, elas devem estar iguais. A Professora, mas se eu falsa ir, por exemplo, eu ir em outro cômodo da minha casa, pegar um metal maior, que não seja tão Aí pequenininho, sim, aí ele vai estar mais... se você pegar o metal lá na sala, trazer para esse quarto que você está e colocar a mão na madeira, aí pode dar diferença de temperatura. Por quê? Tá em Porque outro cômodo. ele estava em outro local, aí aquele local estava com uma temperatura. Mas em um mesmo ambiente, as temperaturas devem estar iguais, tá? Tá. Então, aí as temperaturas devem ser iguais. Deixa eu compartilhar com vocês minha tela. Pode colocar que as temperaturas devem ser igual, porque estava no mesmo lugar. Ó, coloquem aí, ó. Estão enxergando a minha, ó? As temperaturas devem estar iguais. A falsa impressão que temos de que o metal está mais frio está relacionado com a rapidez com que perdemos calor para o corpo, pois o metal é melhor condutor que a madeira. Coloquem isso que está grifado aí, já tá bom. As temperaturas, então, são as mesmas, não vai mudar. É que a impressão, a falsa impressão de que o metal está mais frio, está relacionado com a rapidez com que perdemos calor para o corpo, tá? Peraí, Sora, calma. Eu não vou tirar não, só queria ver o que estava embaixo. Ok. Tudo bem? Agora nós vamos ver condução, convecção e radiação, que são as 3 formas de propagação do calor. Então, vamos lá. Condução. Condução, na verdade, nós já até conversamos. Lembra daquele exemplo das barras de ferro que a gente viu em calor? Então, aqui, ó, tem uma barra de ferro aqui e uma outra barra de ferro ao lado. Então, eu tenho 2 barrinhas de ferro. Essas barras de ferro, elas estão no estado sólido. Então, a condução vai acontecer no estado sólido, quando as minhas partículas forem sólidas. Tudo bem? Então, quando as partículas forem sólidas, eu tenho a propagação do calor por condução. Então, assim, aqui eu tenho 2 barrinhas de metal. Aqui dentro, ó, eu tenho as partículas que estão em movimento, certo? Então, essas partículas, né, as moléculas, os átomos aqui, né, estão em movimento. Aí vamos pensar que essa primeira barra, ela tá com uma temperatura de 30 graus Celsius. E essa segunda barra com uma temperatura de 10 graus Celsius. O que que vai acontecer? O calor vai transitar, a propagação do calor, no caso do estado sólido, vai do mais quente para o mais frio por condução. Só de ficar perto, já passa o calor, certo? Então, nós, por exemplo,
Sabe aquele ditado? Ai, me abraça aqui que eu tô com frio. Quando você abraça uma pessoa, você está conduzindo o calor de uma para outra por condução. Então, quem está mais quentinho vai passar calor para quem está com mais frio, até que os dois fiquem com a mesma temperatura. Cheguem em um equilíbrio, tá? Professora, mas e se, tipo, ó, eu tô com muito frio. E aí eu quero abraçar alguém que tá mais quente. Tipo assim, eu tô muito frio, eu não posso passar esse frio pra pessoa que eu tô abraçando? Na verdade, o frio não passa. O que passa é o calor. Ah, tá. O calor da outra pessoa vai passar para você, a pessoa pode começar a sentir frio. Mas não porque ela está pegando o seu frio, e sim porque ela está cedendo calor para você. Nossa, que estranho. É o calor que transita, não é o frio, tá? Tá. É o calor que vai do mais quente para o mais frio. E aí nós chamamos isso de condução. Tudo bem? Uhum. Então, olha só. Aí na apostila de vocês, tem um retângulo na outra página. Opa, o que eu fiz? Que legal do Windows. Ai, gente, o que eu fiz? Deixa eu pensar. Aí, ufa, achei que eu já tinha feito coisa feia. A gente que não sabe mexer direito nessas coisas, né? Ó, na página 10 tá aí, ó. No retângulo a seguir, faça um esquema que demonstre o processo de condução térmica. O que vocês vão desenhar aqui? Vocês vão desenhar isso aqui, ó. Tá? Desenha aí. Eu desenhei outra coisa que eu já tinha feito. Deixa eu ver. Mostra pra mim. Tá feio, não ainda. Pintou? Ah, que legal. Vou aumentar a sua tela, peraí. Fala alguma coisa para ficar grandão. Aí. Olha só o que a Marina fez. Ela fez uma fogueira, né? E aí, na fogueira, ela colocou o menininho perto da fogueira, aquele calor tá passando, né, por condução para o corpo, tá? Tudo bem? Tá certinho. Quando a gente coloca a panela no fogo, por exemplo, a panela esquenta porque o fogo está passando para a panela, também é uma condução, né? E se o cabo da panela não for de plástico, a hora que a gente colocar a mão, vai passar o calor para a gente queima a mão. Então, assim, o plástico não é um bom condutor, né? Não. Quem são bons condutores? Né? Tudo que é muito perto do ferro. Metal, aço, alumínio, inox, ouro, prata, cobre, zinco, são ótimos condutores de calor. Então, a hora que você coloca a mão em alguma coisa que é de metal, você sente ele gelado. Por quê? Porque ele começa a roubar calor do teu corpo muito rápido, tá? São ótimos condutores. Agora, madeira, plásticos, isopor, já são ótimos que nós chamamos de isolantes. Eles não conduzem muito bem o calor. Então, isso é bom, tá? Por exemplo, eu pego um sorvete. Por que o sorvete, ele é colocado num pote de plástico? Porque quando eu coloco ele no congelador, ele congela o sorvete. E a hora que eu vou pegar no congelador, eu vou pôr a minha mão, que está mais quente, no plástico. Se aquilo fosse de metal, o meu calor ia ser roubado rapidamente para o recipiente e aí o sorvete derrete muito rápido. Então, Sério? o plástico é um ótimo isolante para isolar o calor do meu corpo para dentro do pote que é o sorvete, né? Sabe, eu não sei se vocês já viram, tem gente que põe latinha, né, para gelar e no congelador e depois, na hora que tira, coloca dentro de um isoporzinho. Ah, eu já vi. O isopor é um ótimo isolante. Então, o que acontece? Quando eu coloco a latinha, que é de alumínio, que perde calor para o ambiente muito rápido, porque ela é uma boa condutora,
Quando eu coloco a latinha dentro do isopor, eu faço com que essa lata não fique perdendo calor para o ambiente. E aí o meu refrigerante fica mais gelado por mais tempo. Agora, se eu tirar ele da geladeira e ficar segurando com a mão, a minha mão vai cedendo calor para a latinha. O refrigerante esquenta rapidinho. Então, a gente não pode ficar segurando a latinha na mão. É pegar a latinha para beber o refri, coloca na mesa. Ficar segurando ela, você passa o calor rapidamente. Porque ele é Nossa, um senhora, teve uma vez que eu fiquei segurando a latinha, só que esquentou muito rápido. Só que eu achei que fosse tipo o sol, sabe? E aí Não, é eu o não seu consegui calor. beber. O seu calor que esquentou ela, certo? O próximo... Agora, geralmente em praia, eles tipo, usam isopor quando colocam na latinha. Isso mesmo. Porque na praia tem o sol é mais forte, né? Mais calor, e aí quanto maior o calor do sol, maior o calor do teu corpo. E aí nós vamos chamar esse calor de outro nome, essa propagação de calor. No caso do sol, a propagação do calor que ele faz é por radiação, tá? Mas antes da radiação, vamos ver a convecção. Eu não sei se vocês lembram ano passado quando nós falamos sobre correntes de convecção. Lembra ou não? Eu lembro. Então, tinha lá o exemplo do ovo, tinha o exemplo do ar-condicionado, a geladeira, o freezer da geladeira, né? Por que a gente tem que colocar o ar-condicionado na parte superior? Por que as geladeiras, os freezers, né, são na parte superior? Por conta das correntes de convecção. É claro que nós temos geladeiras que o freezer fica embaixo ou do lado. Mas aí é uma questão de tecnologia, tá? Do De uma lado, maneira... Hã? Do lado, eu nunca vi isso. Do lado, vi tem do uns que é lado. do lado. A questão da tecnologia, o homem, ele fez isso para ficar diferente, para vender, né, pessoal? Mas o ideal é que nós compramos, né, geladeiras com o freezer em cima. Você não força o motor da geladeira, gasta menos energia, tá? Por quê? Porque as correntes de convecção, elas, em vez de acontecer nos sólidos, elas vão acontecer sempre nos líquidos e nos gases. No caso aqui, os gases que eu estou falando é o ar, tá? Então, as correntes de convecção, você tem o ar frio desce. E o ar quente sobe. E aí vira o que a gente chama de correntes de convecção. Então, a propagação do calor pode ser por convecção. O que significa isso? Vamos supor que eu ligo o meu ar-condicionado. Tá quente aqui dentro do quarto, tá? Aí eu ligo o ar-condicionado, o vento começa a sair do ar-condicionado frio. Esse vento frio começa a descer. Na hora que ele desce, ele empurra o ar quente para cima. E aí, a hora que o ar quente sobe, ele encontra o vento do ar-condicionado gelado, ele esfria e desce. Até que o ambiente fique na mesma temperatura, até que o ambiente entre em equilíbrio. Então, quando eu acabo de ligar o meu ar-condicionado, depois de alguns minutos, o ar já está todinho com a mesma temperatura. Aí, se você quiser até baixar a temperatura do ar-condicionado para só manter, pode, não precisa ficar. Você liga lá o ar-condicionado a 18 graus, aí deixa gelar. Gelou, vai lá, põe lá 23, 24 graus, que é uma temperatura do ambiente, normal, boa. E aí, se abaixa, já vai ficar na temperatura, certo? Então, sempre o ar frio desce e o quente sobe. Não só com o ar, mas também com os líquidos. Quando eu coloco uma água para ferver, tá lá o calor por condução, esquenta a minha panela. Aquele líquido, convecção. O líquido quente sobe e o frio desce. E aí ele vai fazer a corrente do mesmo jeito. E o último... e aí tem uma questão aí na apostila de vocês. Não precisa desenhar, tá? Aqui. Tem embaixo umas linhas, pode escrever.
Vamos ver. Considerando seus conhecimentos sobre calor específico sensível e sabendo que o calor específico da areia é menor do que o da água, relacione esse conceito com as correntes de convecção que ocorrem no litoral, as chamadas brisas litorâneas. Gente, o calor específico da areia é menor do que o da água. Então, assim, significa que essa propagação do calor, esse calor que a água tem, é maior do que da areia. Se vocês, por exemplo, forem na praia durante o dia, vocês vão perceber aonde não tá pegando água, tá? A areia lá seca, ela tá fervendo, ela tá muito quente, certo? Aí, conforme você vai descendo perto da praia, você vai vendo que a areia ali tá molhada. Em alguns casos, a areia está até fria. Por quê? Porque a onda vem com a água. Como a água tem maior calor específico, o que a água faz? Ela rouba o calor da areia e desce, certo? Então, quando você pisa na areia molhada, ela não está tão quente. Por quê? Porque cada vez que a onda vem, ela leva o calor para dentro da água. Porque o calor específico da água é maior do que o da areia, certo? Alguém aqui já foi na praia à noite? Como é que é a areia? Como é que Eu tá já, a Sora. areia? Como é que tá a areia? Tá o quê? Eu percebi que, tipo, Fica a mó areia gelada. fica mais gelada. Fica muito, muito gelada. gelada. É? Sim, Fica Não dá nem muito pra pisar gelada. direito. Por quê? Porque é mais ou menos assim. Quando amanhece, o mar tá lá embaixo, né? Aí o sol começa a aquecer. A areia aquece, aquece. Aí a maré vai subindo, vai subindo. Quem já foi para a praia bem cedinho e ficou na praia um bom tempo, percebe que o mar vai subindo. E aí, conforme o mar vai subindo, significa que a maré está subindo, subindo. Até o ponto de ficar quase sem areia na praia, porque o mar já tomou conta. Aí você vai embora para não morrer afogado, né? Quando você volta para a praia à noite, você vai dar uma caminhada na praia, o mar já voltou. E aí toda aquela areia, né? Ela tá sem calor, por quê? Porque a água já conduziu esse calor, né? Então, a água rouba o calor da areia, porque o calor específico da água é muito maior. Então, ela leva embora, certo? Tudo bem? Então, o que vocês vão escrever aí, ó? Vocês podem desenhar o que eu falei, ou vocês podem também escrever. Para escrever, ó, o meu aqui tem muita coisa. Então, vamos ver o que nós vamos escrever. A areia possui calor específico, bem menor que a água, o que faz com que se aqueça mais rapidamente durante o dia e se resfrie mais rapidamente à noite. Isso durante o dia, o ar próximo da areia aquece e sobe, dando lugar a uma corrente de ar da água para a terra. À noite, o ar próximo da superfície da água resfria-se. Não precisa pôr tudo isso, não. Pode pôr só o primeiro parágrafo aqui, ó. Tá? Que a areia possui um calor específico bem menor, que faz com que aqueça mais rapidamente. Fala. É verdade que, tipo assim, quando tá de dia, a areia, ela fica, eu não sei dizer, tipo, menor. A água, ela... Ai, como é que eu posso explicar? Tipo assim, a areia, ela fica menorzinha, com pouco espaço, e o mar, tipo assim, maior, vamos dizer. E quando tá de noite, a maré, tipo, vem mais pra frente. Não, a maré vem mais pra frente e a areia fica menor ainda? Não, na verdade é assim. Quando tá de dia, quando amanhece, a maré tá lá embaixo. Conforme vai passando as horas, ela vai subindo. Porém, no entardecer, ela volta lá para baixo. Então, se você for na praia à noite, bem de noite, por 10 horas, assim, 9, 10 horas, o mar vai estar lá longe, tá?
Então, assim, o que faz a areia grudar ou não uma na outra é a quantidade de água que ela tem, né? Então, a quantidade de água faz com que as moléculas ficam mais próximas umas das outras, tá? Tá. Mas é isso. Peraí. Deixa eu tirar uma foto. E o último, radiação. A radiação, ela vai acontecer, escrevam aí, ó, na ausência de um meio físico. Não posso nem estudar mais. Não é aí, é ali, ó. Ela vai se propagar por ondas, tá? Por ondas eletromagnéticas. Então, assim, a radiação não é nem sólido, nem líquido, nem gasoso, tá? É na ausência de um meio físico, é por ondas eletromagnéticas, tá? Aí aqui nós estamos falando, por exemplo, do Sol, né? O Sol manda raios solares, radiação que aquece a Terra. Então, no caso do Sol, nós estamos falando de propagação do calor por forma de radiação, tá? Então, nós não estamos falando nem de líquido, nem de gases e nem de sólido. É na ausência de um meio físico. Isso é muito importante, tá? Vocês vão perceber aí que nós temos várias propagações. Vocês têm agora exercícios de 1 a 10 para responder a respeito disso, né? Nós vamos fazer juntos. Copiar isso aqui? Não. Tira uma foto, tira um print. Sabe por que eu quero que vocês copiem? Porque os exercícios que estão lá no Moodle estão bem em cima das minhas explicações, tá? Então, tira um printzinho aí, ou uma foto. Isso é importante vocês terem no caderno também, tá bom? Essa aula vai ficar disponível depois no Moodle, aí vocês podem assistir de novo antes de fazer as questões. Lembrando que as questões lá do Moodle já pode fazer depois da nossa aula, tá? Vocês podem entrar e já responder as 5 questões. Olha, vocês já têm aí a explicação, a apostila, os resuminhos. Então, assim, gente, não faz correndo, tá? Vocês têm tudo para tirar 10 nas atividades aí. Então, não dá bobeira, tá? Não vai ter nota, tipo, a primeira semana foi, tipo, prova, 10 questões. A segunda, a terceira estão sendo 5, mas vocês vão passar nota pra gente quando a gente tirou e tal? Vai ser assim, ó. A primeira semana foi a prova. A segunda semana, a terceira semana e a quarta semana, eu vou juntar as 3 notas que você tirar, vou dividir por 3, e aí vai gerar uma nota lá no Galileu, como se fosse uma nota de prova. Tá. Se eu acertar, tipo, as 15, vamos supor, dividido por 3... É 10? Vai dar 30, que dividindo por 3 dá 10. Aí você vai ficar na primeira atividade como se você tivesse tirado 10 de prova, lá no Galileu. Só que para isso você tem que fazer com excelência a semana 2, a semana 3 e a semana 4. A semana 5, 6 e 7 vai gerar outra nota. E a 8, 9, 10 e 11, que aí é 4, vai gerar a terceira. As 3 notas que a professora colocar lá no Galileu, eles vão gerar a nota do segundo bimestre. Ô, Sora, Oi. a da terceira semana não vão ser os mesmos horários do que as dessas aulas, né? Vão mudar. Não entendi. Fala de novo, Mari. O da terceira semana não vai ser os mesmos horários do que a que foi agora, da primeira e da segunda. Horário do quê? Do Moodle?
tipo, das aulas. Das Das lives lives. é o mesmo horário, mesma coisa, não vai mudar nada. Vai continuar igual, tá? O que você fez essa semana de live vai acontecer semana que vem, não vai mudar nada, tá bom? Mesma coisa. Então, vamos aos exercícios. Primeira questão aí. Leia para mim, Marina, a primeira questão. O isopor é formado por finíssimas bolsas de material plástico que contém ar. Porque o isopor é um bom isolante térmico. Gente, o isopor é um bom isolante térmico porque o ar é um isolante térmico. Se ele tem uma grande concentração de ar na sua composição, significa que ele é um ótimo condutor, tá? Que ele é um ótimo isolante. Então, coloque aí. Porque o ar é um isolante térmico. Então, primeira questão. Porque o ar é um isolante térmico. Então, se o ar é um bom isolante térmico e o isopor é formado por minúsculas partículas que contêm ar, então ele também é um isolante térmico. 2. Uma garrafa de vidro e uma lata de alumínio, cada uma contendo 330 ml de refrigerante, são mantidas em um refrigerador pelo mesmo longo período de tempo. Ao retirá-las do refrigerador, com as mãos desprotegidas, tem-se a sensação de que a lata está mais fria que a garrafa. Gente, sensação. Como que está a temperatura na lata e no vidro? É a mesma ou não? Da lata e do É quê? a mesma. Isso, da lata e do vidro. A mesma temperatura, eles estão com a mesma temperatura. O que está acontecendo aí, ó? Na letra D de dado, a garrafa e a lata estão com a mesma temperatura e a sensação é devida ao fato de a condutividade térmica do alumínio ser maior do que a do vidro. Então, nós temos a sensação de que a lata está mais gelada porque ela é um ótimo condutor, tá? Mas, na verdade, tanto na lata quanto no vidro, a temperatura do líquido está a mesma, é igual, hein? Então, letra D de dado, tanto o vidro quanto o alumínio na geladeira vai gelar o líquido igualzinho, tá? A falsa impressão de que ele está mais gelado, a lata, é por causa da condução do calor, tá? Na verdade, não é nenhuma vantagem, porque a hora, se você ficar com a mão na lata, o líquido que está lá dentro vai esquentar rapidinho, né? Professora, Fala, Maria. uma coisa eu não entendi, tipo assim, se tá lá a garrafa e a lata, a garrafa seria de plástico, né? Pode ser de plástico ou de vidro, tanto faz. Tá, aí beleza, tá lá dentro do freezer. Quando a gente pega, a gente vai tocar, a gente vai ter a sensação de que a lata é mais gelada por causa do metal, certo? Isso. Só que o nosso calor vai passar pro líquido dentro e vai ficar mais quente. Se for na lata, passa rapidamente. Na garrafa também, só que é mais demorado. É mais demorado, isso aí. E se for plástico, mais devagar ainda. Tá, então o metal não é bom isolante térmico. Isso. O metal é ótimo condutor. Quem é bom isolante é plástico, é isopor, vidro, aí são isolantes, tá? Tudo que é próximo ao metal é condutor, o nome muda, tá? 3. Num artigo de propaganda, vocês já ouviram aquela música? Não adianta bater, eu não deixo você entrar. É lá nas Pernambucanas que eu vou aquecer o meu lar. E aí, gente?
O cobertor aquece as pernambucanas? Depende que é pernambucana. Não sei. Aquece as pernambucanas? Ah, não, né? Os cobertores por si só esquentam o local? Não. Não, por quê? Porque eles não geram energia, tá? O que o cobertor faz é funcionar como se fosse uma barreira, impedindo que o meu calor saia, perca para o ambiente. Então, quando eu fico com o cobertor, é para impedir que eu perca calor, tá? Mas a propaganda, ó, não tá com nada, tá? Agora, e quando eu tô muito gelada, com muito frio, e eu deito debaixo das cobertas? O que acontece? Tipo, eu vou ficar mais quente, eu não vou perder o calor pro ambiente? Isso, é assim, ó. Quando você tá com muito frio, é porque você tá perdendo calor pro ambiente. E aí, quando você põe uma coberta e vai debaixo das cobertas, você espera um tempinho para que as moléculas do teu corpo, elas estão em agitação, elas vão continuar produzindo calor. Só que agora esse calor não vai perder para o ambiente, porque a hora que ele sair do teu corpo, ele vai bater de cara com o cobertor e esse calor volta para você. E aí você começa a se esquentar. Ah, tá, entendi. Então, o calor... A Rayane mandou, então quando tá frio, não adianta pôr duas cobertas? Adianta. Quanto mais cobertor você colocar, maior a barreira, certo? Então, por que quando tá muito frio, a gente não dorme só com um cobertor? A gente põe 2, 3. Porque se aumenta a barreira. É mais ou menos assim, ó. Você coloca um cobertor, tem uma barreira. Você coloca 2, 2 barreiras. Você coloca 3, 3 barreiras. Você tá colocando mais barreiras até chegar no seu corpo. Então, você está se protegendo cada vez mais. Então, quanto maior o frio, maior a barreira, certo? Então, adianta sim. Você coloca mais coberta para proteger mais. Para esse calor não perder para o ambiente. Então, você faz barreira. Tudo bem? Fechou? Então, vamos lá. Os cobertores não geram energia. Não geram energia. Tudo bem? Eles retêm a energia térmica. Eles retêm a energia térmica, que é a energia do calor, certo? Produzido pelo nosso corpo. O que é retém? Hã? O que é retém? Ficar com ela. Reter. Segurar. Tudo bem? Eles retêm energia térmica produzida pelo nosso corpo. Qual a aplicação prática dos materiais que são isolantes térmicos? Onde que nós usamos isolantes térmicos? Nós usamos nas nossas casas, para guardar alimentos na geladeira, né? Então, põe assim, ó, em residências. Para armazenar alimentos. Então, pessoal, quando eu vou colocar, vamos supor que a mamãe vai fazer um sorvete caseiro. E aí, ela vai pôr esse sorvete dentro de um pote. Se ela colocar o sorvete num pote de inox, a hora que alguém for pegar esse sorvete na geladeira, o inox vai esquentar rapidamente, porque ele vai conduzir o calor rapidamente. Você vai perder calor. E aí o sorvete derrete muito rápido, né? Por que os pauzinhos dos picolés são de madeira?
Você vai chupar com o colher, ele é de madeira. Por quê? Porque quando você coloca a mão no palito, a madeira não conduz calor. Ela é péssimo condutor. Então, você não conduzindo o calor, você não passa o teu calor para o sorvete, certo? Professora, Senão ele derreteria muito mais rápido ainda. Fala. então a madeira ela é um isolante térmico, Ela é. porque ela é um Por péssimo isso que o condutor. telhado das nossas casas, né? A gente faz de madeira, o madeiramento, depois você põe um tipo de telha. Dependendo do tipo de telha que você coloca, a sua casa vai ficar mais quente ou mais fria, tá? Por isso que quando a gente vai fazer uma casa, nós temos que conversar com o engenheiro e o arquiteto e falar para ele. Às vezes ele monta uma casa para você com materiais que são isolantes. E aí, se ele montar uma casa totalmente com materiais isolantes, sua casa vai ser um picolé. Ela não vai aquecer de jeito nenhum, vai ficar gelada. Oi. Tipo, quando ela não é um bom condutor, ela vai ser um isolante térmico. É exato. Ou ela é um ou ela é outro. Ou ele é um bom condutor ou ele é um bom isolante. Certo? E aí, a gente tem que ver o que é que a gente quer, né? Nas nossas casas. 5. Por que a serragem é melhor isolante térmico que a madeira? Ele está afirmando que a serragem é melhor isolante que a madeira. Por quê? Serragem é aquele treco que os cavalos deitam, não é? A serragem é aquele quando você pega a madeira e como se você moesse ela, sabe? Quando você pega a madeira e deixa ela solta. Tá. Eu não sei por quê. Vocês nunca viram serragem? Nunca fizeram eu trabalho? Vocês nunca eu tenho fizeram aqui em trabalho casa. na escola com serragem? Não. Não? Quando você vai fazer um móvel, por exemplo, você tem que cortar a madeira. Conforme você vai cortando a madeira, ela vai liberando um pozinho. Aquele pó é serragem. Quando você vai lapidar, vai talhar uma obra de arte, vamos pegar um tronco de madeira, e aí eu vou talhando ela, vou raspando ela para montar a minha arte. Aquela raspagem, aquela saída é uma serragem. Então, a serragem, ela é partículas menores da madeira. Por que que ela é mais isolante térmico do que a madeira? Porque ela tem mais contato com o ar. Ela tem mais partículas de ar. Lembrando que um ar é um ótimo isolante, tá? Porque existe uma maior quantidade de ar. É assim? É. Porque existe uma maior quantidade de ar na serragem. Então, como na serragem tem mais ar do que na madeira, então a serragem é melhor isolante, certo? Alguma dúvida? 6. No mesmo ambiente, se você tocar um objeto metálico com uma mão e um objeto de madeira com a outra, vai sentir que o primeiro está mais frio que o segundo. Como você explica esse fenômeno se os dois objetos estão no mesmo ambiente e, portanto, na mesma temperatura? Porque o metal é melhor condutor de calor do que a madeira. O metal... Oi? Nada não. É melhor condutor de calor do que a madeira, certo?
Portanto, retira calor da nossa pele mais rapidamente. Retirando mais. Retirando mais, não. Retirando calor. Calor mais rapidamente do corpo. Sora, eu tô me confundindo, tipo, com os nomes isolante termo condutor. É difícil de memorizar. É só você pensar. Isolante é o que isola. É aquele que não deixa passar o calor. Certo? É aquele que não deixa passar o calor. Então, pensa na panela da tua mãe. Então, lá na panela, a mãe quando tá fazendo comida, a panela tá quente, certo? Quando você pega no cabo da panela, o cabo da panela ou ele é de madeira ou ele é de plástico. Por quê? Porque ele é um isolante. Então, o plástico, a madeira, o isopor, ele não deixa o calor se propagar de forma rápida, tá? Ele vai se propagar? Vai. Se você ficar segurando o cabo da panela por muito tempo, a mão vai esquentar, mas não vai queimar. E se for de inox e metal? Muito bem. Se for de inox e de metal, a hora que você colocar a mão, o que vai acontecer? O calor vem com tudo para você, e aí ele conduz o calor com muita rapidez, e aí você queima a mão. Professora, eu vou dar a resposta da 7. Certo? 7? É a mesma? Porque as panelas, em geral, têm seus cabos. E isso aí, metais revestidos com madeira ou plástico, porque a madeira e o plástico são isolantes térmicos. E aí a gente não queima a mão. Coloquem aí. Porque a madeira... Porque a madeira ou plástico, e o plástico, né? Porque a madeira e o plástico são ótimos isolantes. Coloca aí, Marina, para você não esquecer, ó. Não conduzindo calor. Então, a panela está quente. Por que que quando você coloca a mão no cabo de plástico, você não queima a mão? Porque ele é isolante, ele não conduz o calor, tá? Então, ele age aí como uma barreira. 8. Um aparelho de refrigeração de ar deve ser instalado em um local alto ou baixo no escritório. E um aquecedor? O refrigerador, onde vai ficar? No lugar alto. No alto. E o aquecedor? No lugar baixo. No baixo. Aí ele pergunta, por quê? Por conta... Porque... Não, vou pôr assim. Correntes de convecção. O ar frio desce e o quente sobe. Então, eu coloco o aquecedor no chão, porque aí ele vem, o calor, e sobe, aquece o ambiente todo. Certo? E o ar-condicionado eu tenho que colocar em cima, porque aí o frio desce, empurra o quente, e aí resfria o ambiente. Qual a diferença de convecção para condução? Qual é? O quê? Qual que é a diferença de convecção para condução?
Convecção, condução. Calma. Convecção é aquele negócio de alto, baixo, do frio, calor. Isso. Significa que a convecção vai acontecer em líquidos e gases. Ah, tá. E a condução Condução vai é acontecer metal, nos... plástico, metal, plástico, coisa assim? Isso, aí a gente chama isso de sólidos. Então, se estivermos falando de condução, vai acontecer nos sólidos. Se estivermos falando de líquidos e gases, ar e tudo mais, nós estamos falando de convecção. Essa aí é a 9, Sora? Hã? Essa é a 9, né? É a 9. Tá. E se estivermos falando de sol, se estivermos falando de propagação do sol, que são ondas eletromagnéticas, nós estamos falando de propagação de calor por radiação, que é a 10. Então, o sol, ele se dá a propagação do calor por radiação, certo? Certo. Que não tem material. O sol, ele não libera os raios do sol, não é gás, os raios do sol não é água, líquido, e os raios do sol não é sólido. Eles são ondas eletromagnéticas. Então, nesse caso, nós estamos falando de radiação. Essa é a Ô, letra. Sora, ali na 8 tá escrito refrigerador alto, aquecedor baixo, corrente de convecção. Isso, é tudo junto. Ele fez várias perguntas. Ele fez várias perguntas. Mas aqui, o ar frio desce, quente sobe. O ar frio desce e o quente sobe. Ah, tá. O ar frio desce e o quente sobe. Tudo bem? Sim. A nossa aula terminou. A tarefa de número 8 eu pedi para hoje. O que vocês vão fazer? Eu vou mandar no Galileu a correção dessa tarefa. Vocês, por favor, corrijam ela. Se ficou alguma dúvida depois da correção, vocês podem me perguntar na próxima live, tá? Não tem problema. Anota a questão. Nossa, corrigi e não entendi ainda. Então, anota para quando a gente for conversar de novo, acho que segunda-feira, eu respondo as questões para vocês, tá? Então, vou mandar via Agenda Edu as respostas da tarefa 8. Tudo bem? Terminando essa aula, vocês podem entrar no Moodle e já responder as atividades da terceira semana. Não deixem acumular, por favor, tá? Terminem, façam. Não deixe acumular, porque depois que acumula, para a gente colocar em ordem, dá trabalho. Não é verdade? Eu posso fazer uma pergunta? Pode. O que é necessário para que ocorra uma variação de temperatura em um objeto? O que é necessário? A alteração do calor. Quando você altera o calor, você muda a temperatura e aí depende, pode ser diversas coisas. Tá? Sora? Oi? Até quando pode fazer as provas da terceira semana? Então, as provas da terceira semana, vocês vão ter a segunda semana, a terceira semana e a quarta semana, vocês vão ter essas 3 semanas para fazer, eu acho que até o dia 5 de junho. Porque elas vão gerar uma nota. Então, não precisa fazer até domingo, tá? Tá. Vocês podem ir fazendo. Professora, O que vai cair mais ou menos na sua prova? Tudo que a gente conversou essa semana. Calor, propagação, isolante, condutor. Tudo que a gente conversou tá lá. Não tem nada de diferente. Tá bom? Ok, Sora. Obrigada. Nada, Isa. Gente, fica com Tchau. Deus. Bom fim de semana para vocês.
Obrigado, Cuide-se, Tchau, façam as Sora. atividades Tchau, e até a Sora. próxima aula. Tchau, Beijo. Tchau, Sora. Sora. Tchau. Tchau, Sora. Tchau.